Fala devs, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev+. Eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à implementação que nós iniciamos no vídeo passado sobre renderização de listas com Vue.js. Inclusive, quem não viu esse vídeo, o card vai estar aqui na tela em algum lugar para que vocês possam ir lá assistir e esse conteúdo venha fazer um pouco mais de sentido aí para vocês. Mas bom, a nossa intenção com o vídeo de hoje, com esse conteúdo, é trazer a perspectiva de componentização. Então a gente tem um viés um pouquinho diferente, né? A gente fez uma implementação mais purista ali e agora a gente vai dar uma lapidada nesse recurso com a finalidade e objetivo de trazer um entendimento diferente sobre aquilo que a gente construiu no vídeo passado. Então recomendo que vocês fiquem até o final, não se esqueçam de curtir, de dar o like aí, né, comentar e compartilhar com a comunidade para que a gente possa fazer um canal cada vez mais forte que venha atingir mais pessoas e que mais pessoas possam aprender aí com o nosso conteúdo, beleza? Então bora pro vídeo. Agora tudo beleza. Mas digamos que a gente precisa separar esses contextos, né? A gente tem ali as nossas informações e nós precisamos abstrair essa parte de visualização para um componente que seja responsável por exibir informações do nosso contato. Como que a gente pode estar fazendo isso? Bom, como vocês podem ver aqui do lado eu já criei uma estrutura base do Vue, do nosso single file, que vai ser o nosso componente de contato. Ele vai se encarregar de pegar as informações que estão na nossa Vue e tratar de exibi-los como a gente espera que ele exiba. Então, como que a gente trabalha esse fluxo? Primeiro de tudo, a gente tem que imaginar que a gente precisa daquelas informações que estão no nível local, ou seja, que estão no nível aqui da nossa Vue, né, da nossa tela de visualização. E a gente tem que mentalizar que a gente quer trazer para o nosso componente, para o contexto do nosso componente, as informações que o V4 está tratando aqui na nossa Vue principal. E para isso eu criei esse H3 aqui, que vai ser o cara que vai receber o nosso name. E aí logo aqui abaixo eu vou criar uma tag de parágrafo que vai receber o nosso phone e um outro parágrafo que vai receber o nosso e-mail. Até aí tudo tranquilo, a gente ainda não pode visualizar nada aqui porque de fato nós não importamos o nosso componente. Mas a gente pode vir aqui dentro da nossa tag de scripts e importar a nossa contacts list. E aí eu vou pegar a declaração dessa contacts list e chamar ela aqui logo abaixo da nossa UL. E aí vocês podem ver que ele já trouxe aqui pra gente o nosso name, o nosso phone e o nosso e-mail. Então, primeiro de tudo a gente precisa entender o que eu tenho hoje disponível no Vue.js que vai possibilitar que eu transite essas informações de um lado para o outro. Em um contexto um pouco diferente que o React, o Vue ele não permite com que a gente trabalhe em via de mão dupla no envio de propriedades, que é o que a gente vai utilizar para poder consumir no nosso componente. Para isso a gente tem as próprias propriedades, que são as nossas próprias, e os nossos emits, que são os caras que disparam eventos do componente filho para o componente pai. Nesse caso a gente tem informações que estão no nível do componente pai, que é a nossa Vue, e que precisam ser repassadas para dentro do nosso componente. Então a gente tem aí o tráfego de props de um lado para o outro aqui. E para a gente criar props dentro do script setup com Vue, utilizando o TypeScript, a gente precisa declarar algumas coisinhas aqui que a gente vai ver agora. Primeiro de tudo, a gente precisa criar uma interface, e eu vou chamar essa interface de contact props. E aí aqui dentro dessa interface, eu especifico para ela quais os dados que eu quero receber. Eu vou receber aqui o name, vou receber aqui o nosso phone, e vou receber o nosso e-mail, que também é uma string. E aí beleza, a partir do momento que eu crio esse contrato dentro do Vue, eu posso utilizar um método do próprio Vue.js chamado define_props. E esse define_props, a princípio, eu passaria aqui para ele uma lista de propriedades que eu quero receber de onde eu vou declarar esse componente. Porém, como eu já tenho uma interface de tipos aqui, basta eu fazer a declaração dessa interface e eu não preciso listar nada mais. As props já são inteligentes o suficientes para entender que essa definição contém os dados do contrato que eu criei. E aí aqui é bem simples, eu posso passar a declaração dentro do nosso template da maneira como eles já estão aqui. Passo o name, passo o phone e passo o e-mail. E aí, de forma bem simplificada,
aqui fora da nossa declaração do componente, a gente pode ver que o nosso componente está inclusive reclamando aqui porque ele espera receber as props que eu passei, sendo ela name, phone e e-mail, e a gente precisa repassar essa informação para ele de alguma forma. E aí para isso eu vou, de uma forma inicial, eu vou comentar esse primeiro componente. Vamos lá, comentar, salvar. Vocês veem que as nossas informações ali já sumiram. Vou criar uma nova UL e vou criar uma nova LI e vou passar o meu componente aqui para dentro dessa LI. Ele continua reclamando porque a gente precisa especificar para esse cara quais as propriedades que a gente quer passar aqui para ele. E aí eu já sei que lá no meu contrato eu estabeleci que ele tem que receber um name, um phone e, vamos lá, só arrumar, e um e-mail. Então eu preciso passar para ele aqui justamente a declaração das minhas props que vem lá da minha lista de contatos. E aí o processo é exatamente o mesmo que a gente já havia feito, né? Eu tenho um contato, contact, nossa, que está sendo iterado da minha lista de contatos. Até aí tudo beleza, até aí tudo tranquilo. Vou dar mais uma arrumada aqui na nossa LI para não atrapalhar a nossa visualização ali. E aqui eu vou declarar um aqui, e essa aqui vai receber contact.phone, que é a nossa propriedade única, né? E aí aqui para dentro, basta eu declarar da mesma maneira como eu tinha feito da outra vez. Contact.name, contact.phone e contact.email. E aí se a gente analisar no contexto da estrutura, deixa eu ver se o meu servidor por acaso não caiu. Não, ele renderizou ali para mim. Beleza, ele montou novamente a nossa lista. Só que perceba o seguinte, se por acaso eu precisar fazer alterações dentro desse componente para exibição de mais propriedades, digamos que eu queira fazer com que mais dados sejam visíveis, obviamente eu vou precisar mexer na minha interface de tipos, e muito certamente em um contexto mais real essa interface ela estaria em um conceito separado, em uma pasta de types, algo do tipo, e precisaria mexer na estrutura do meu componente para com que isso pudesse ser exibido. Porém, aqui dentro da minha camada de visualização principal, eu iria precisar e passar mais propriedades aqui de forma manual. E isso é um trabalho que pode com o tempo se tornar um pouco trabalhoso e passível de esquecimento. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Eu tenho duas opções. A primeira, e a mais recomendada que você utilize nesse contexto, é utilizando o vbind, né? E aí o view ele tem essa propriedade chamada vbind, que é basicamente o que a gente já faz aqui, ó. Esses dois pontos que vocês veem antes aqui da declaração, ele nada mais é do que o vbind de forma declarado. E aí eu poderia passar ele aqui dessa maneira, vbind, e aí você vê que ele até sugere para as demais atributos ali do nosso view, para as demais diretivas. O vbind, ele é uma diretiva que vai tratar a manipulação de fluxo de dados. Então, a partir do momento que eu passo um dado para ele, ele pode ser recebido na propriedade dentro do nosso componente e vice-versa. Ele não tem aí uma regra muito fechada relacionada a isso. É muito utilizado também no contexto de estruturas desacopladas a nível de visualização dentro do componente, seguindo aí o princípio do Open Closed, do Solid, né? No qual eu posso declarar esse carinha dentro do meu componente, passando um valor de atributos para ele, e aí eu posso receber qualquer atributo que seja daquele componente do lado de fora, né? Nesse contexto aqui, o que a gente vai fazer nesse caso? Eu posso passar para o vbind simplesmente o meu contact, e aí eu posso abdicar dessas demais propriedades que eu declarei de forma manual aqui. E aí eu vou só dar uma arrumada aqui para deixar inline, para que fique mais claro para vocês. E aí podem ver que a gente não teve nenhum efeito colateral negativo. Inclusive eu posso até remover aquele último contato que eu adicionei aqui, e vocês veem que o componente vai estar funcionando exatamente da mesma forma. Então ele entende toda a estrutura de contatos que eu estou recebendo a partir daqui e vai tratar de exibir isso no meu componente conforme o contrato que eu estabeleci. A segunda maneira que eu tenho de trabalhar em cima desse conceito é da mesma maneira como a gente fez aqui no primeiro exemplo, né? Eliminando esse contato e passando para ele aqui o nosso name, o nosso phone e o nosso e-mail. E aí aqui eu mato a propriedade de contato que eu criei, a variável de contato que eu criei,
e aí eu posso passar de forma desestruturada aqui dentro também o nosso name, o nosso phone e o nosso e-mail. E aí a gente tem o mesmo resultado. Eu vou só duplicar esse carinha, só para que vocês possam ver ali como que a gente montou essa estrutura. Deixa eu salvar. E o George Washington apareceu novamente aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter agregado bastante valor. Se você está estudando Vue.js, já chegou nesse estágio, considera dar uma assistida nesse vídeo e realmente procurar entender e ler, principalmente na documentação, como que se comporta essas propriedades, que eu garanto que você vai sair fera aí e vai dar um passo a mais nos seus estudos. Belezinha? Grande abraço. Deixa o like aí no vídeo, né, para incentivar o nosso trabalho, para que esse trabalho chegue a mais pessoas. E vamos, até a próxima!